E aí, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pós-jogo entre Guarani e Santos, jogo válido pela quarta rodada do Paulistão 2022, que acabou terminando empatado em 1-1. E o que a gente tem para falar desse jogo é o seguinte, né? Primeiramente que a gente fica chateado com esse empate, claro que a gente fica chateado, até porque de fato o que a gente queria mesmo, o que a gente esperava era uma vitória, mas não só por isso, mas também porque o Santos fez um bom jogo. O Santos jogou bem, tão bem quanto jogou contra o Corinthians na rodada anterior, que o Santos venceu o Corinthians por 2-1 de virada em plena Neoquímica Arena. O Santos jogou tão bem quanto nesse jogo e fez o merecer para vencer. E poderia ter vencido, poderia ter conseguido vencer e sair de Campinas com os 3 pontos. No caso, se o Guarani não tivesse empatado esse jogo com o pênalti que conseguiu empatar, né? Com a marcação do pênalti e que conseguiu empatar, né? Inclusive foi um pênalti até polêmico, porque vocês, como vocês sabem o que aconteceram, o Guarani chegou a bater esse pênalti 2 vezes. Na primeira vez o jogador Lucão do Break bateu e o João Paulo pegou, conseguiu pegar, conseguiu espalmar, só que no rebote o Iago, o jogador Iago do Guarani, fez o gol. Só que esse gol acabou sendo anulado porque ele invadiu a área. Mas, como o Felipe Jonathan do Santos também invadiu a área, o pênalti acabou tendo que voltar. E quando voltou, quem bateu o pênalti foi o jogador Giovanni Augusto e ele acabou conseguindo converter, o João Paulo não conseguiu pegar e converteu e o jogo terminou empatado em 1-1. Né? Mas o Santos poderia ter vencido esse jogo, porque o Santos jogou bem, mesmo se não fosse esse pênalti, mesmo se o Guarani tivesse feito esse gol de pênalti como fez, o Santos poderia ter vencido. O Santos teve várias outras chances, inclusive no primeiro tempo, principalmente depois de ter feito 1-0, o Santos teve outras oportunidades de gol, com o Ângelo mesmo. O Ângelo teve uma ótima oportunidade de fazer um golaço e não fez porque o goleiro do Guarani, Kozlinski, defendeu. E na sequência, logo na sequência, o Santos teve mais outra chance com o Ricardo Goulart, porque quando ele defendeu a bola foi para o escanteio e na cobrança do escanteio o Vinícius D'Anocelo bateu e o Ricardo Goulart tentou de cabeça e não fez o gol porque o goleiro do Guarani, Kozlinski, defendeu mais uma vez 2 vezes seguidas. Então o Santos teve de uma vez só 2 chances seguidas, uma vez com o Ângelo e outra com o Ricardo Goulart. E se não fossem essas chances perdidas, se o goleiro do Guarani não tivesse conseguido defender uma dessas bolas, o placar teria sido diferente, o Santos teria conseguido vencer esse jogo. Mas claro, da mesma forma que o Santos poderia ter conseguido vencer esse jogo, o Santos poderia ter acabado perdendo. Se não fosse o João Paulo, claro, mais uma vez. E mais uma vez ele foi eleito como o melhor jogador do jogo, como o craque da partida. Né? Ele foi muito exigido, teve que trabalhar bastante e mais uma vez mostrou eficiência no seu trabalho, fez defesas muito difíceis e importantes que acabaram salvando o Santos de uma possível derrota. Então, como o Santos poderia ter conseguido uma possível vitória, como o Santos poderia ter conseguido uma vitória, o Santos poderia também ter sido derrotado pelo Guarani. O Guarani poderia ter vencido o Santos de virada se não fosse o João Paulo, se não fosse as defesas do João Paulo. Então, mais uma vez, o João Paulo sendo eleito como o melhor jogador da partida e com razão, porque ele mereceu todo o mérito a ele. Mais uma vez ele salva o Santos, né? E a gente tinha até comentado aqui, eu tinha comentado aqui há 2 rodadas atrás, na derrota do Santos para o Botafogo de Ribeirão Preto na Vila Belmiro, que quando o João Paulo tinha sido eleito o melhor jogador do jogo também, eu tinha comentado que era uma vergonha para o Santos, era ridículo para o Santos ter ele como o melhor jogador da partida, porque ele é goleiro, e para o goleiro estar sendo eleito o melhor jogador da partida, é porque o time não está jogando bem. Né? Eu cheguei a comentar isso. Né? Acho que dessa vez não chega a ser tão ridículo assim. Acho que dessa vez não chega a ser uma vergonha tão grande, porque apesar de tudo, o Santos também fez um bom jogo. O Santos também jogou bem, o Santos teve oportunidade de vencer, teve oportunidade de fazer mais gols para vencer a partida. Né? Então, dessa vez, eu não acho que tenha sido de tudo mal o João Paulo ter sido o melhor jogador do jogo. Né? Mas ele foi porque, da mesma forma que o Santos fez um bom jogo e poderia ter vencido, o Santos poderia ter vendido, poderia ter perdido, o Guarani poderia ter vencido o Santos, né? Então, por isso, ele foi eleito o melhor jogador da partida. Mas, como eu falei, dessa vez não chega a ser tão ridículo assim, pelo menos não chega a ser tão ridículo assim, pelo menos no meu ponto de vista, porque, apesar dos pesares, o Santos fez um bom jogo e também teve oportunidades para vencer, né? Inclusive, né, outros destaques que a gente pode falar aqui, além do João Paulo.
o Eduardo Bauerman, né? Porque ele foi o autor do gol do Santos, ele foi quem fez o gol do Santos, né? Mas não só pelo gol marcado, mas também pela atuação dele em geral. Mais uma vez ele teve uma boa atuação na posição dele como zagueiro, então ele foi bem no jogo, né? Um dos outros destaques da partida também foi ele. Outro destaque também foi o Ângelo, até mesmo pela chance que ele teve, que ele acabou perdendo por causa da defesa do goleiro Konzinski do Guarani, né? Se o goleiro não tivesse defendido ele teria feito o gol e o Santos poderia ter vencido o jogo. Então, mais uma vez, ele merece ter sido destacado, né? Mais uma vez ele fez um bom jogo e está mostrando que ele merece realmente ser titular. O Ricardo Goulart também, né? Teve outra oportunidade logo depois do Ângelo, como a gente falou aqui. Então, ele também merece ter destaque nesse jogo, um destaque positivo, né? E também eu consegui enxergar que nesse jogo ele apareceu mais do que no jogo contra o Corinthians, teve uma atuação maior, apareceu mais no jogo e teve mais entrosamento com o time, pelo menos na minha opinião, ele foi assim, né? Teve mais participação no jogo do que no jogo contra o Corinthians. Mas claro, né? É de jogo para jogo, né? Um jogo de cada vez e conforme os jogos forem acontecendo, ele vai se entrosando cada vez mais com o time e vai tendo cada vez mais a forma física dele, né? Para que ele possa fazer a diferença no Santos, né? E ontem mesmo ele poderia ter feito um gol que poderia ter sido o gol da vitória do Santos, né? Mais uma vez o destaque é ele. Marcos Leonardo, apesar de não ter aparecido tanto no jogo dessa vez, apesar de não ter trabalhado tanto, de não ter aparecido tanto, de ter tido uma atuação mais apagada, ele fez uma assistência no gol do Santos, né? No gol do Santos marcado pelo Eduardo Bauerman, ele teve uma participação direta, ele deu assistência para o Eduardo Bauerman fazer o gol. Então, apesar de não ter tanto para falar dele, a gente não tem nenhuma crítica para fazer, mas tem um ponto positivo a falar, destacar um elogio a fazer dele, que ele teve uma participação direta no gol do Santos, uma assistência dada por ele para o gol do Eduardo Bauerman, né? E é isso. Acho que de resto o time todo do Santos jogou bem. Só um destaque negativo que a gente tem a falar é o Felipe Jonathan mais uma vez, porque de certa forma ele foi o culpado desse empate. De certa forma ele acabou tendo culpa nesse empate, por quê? Ele que cometeu o pênalti pro Guarani, foi pênalti mesmo, né? Foi um pênalti justo, apesar de ser santista, eu enxergo que foi um pênalti justo, e foi ele que cometeu esse pênalti, né? Então foi por causa dele que o pênalti foi marcado e o Guarani empatou. E não só por causa disso, porque na primeira vez quando o gol acabou sendo anulado, quando o João Paulo defendeu e o jogador Iago do Guarani pegou o rebote e fez o gol foi anulado porque ele invadiu a área, mas apesar dele ter invadido a área, o Felipe Jonathan também invadiu. O Felipe Jonathan também invadiu e por causa dessa invasão do Felipe Jonathan, o pênalti teve que ser repetido e daí ele foi convertido. Então, por causa disso, de certa forma, querendo ou não, o Felipe Jonathan teve uma parcela de culpa nesse empate, né? Se não foi a culpa total dele, ele teve uma parcela de culpa nisso. Mas eu enxergo que ele teve uma culpa total, né? E acho que ele também não fez um bom jogo. No jogo dele, em geral, ele não teve uma boa atuação. Claro, ele tá se recuperando da Covid, né? Ele acabou de voltar, mas isso não justifica. Ele tá recuperando da Covid agora, acabou de se recuperar, acabou de voltar. Mas não é por causa dessa volta recente que isso pode ser justificado. Não é isso. Ele não teve uma atuação no jogo e isso tem que ser revisto, né? Pelo Santos, pelo Fábio Carille, né? Se ele não tá jogando bem na posição dele, que é a lateral, volta ele pro meio, deixa ele no meio, porque no meio ele tava jogando bem. Quando ele jogava no meio campo, ao invés de jogar na lateral, ele estava jogando bem. Então, se é assim, o que eu acho que deveria ser feito é tirar ele da lateral, colocar ele no meio de campo para ver se ele joga bem no meio de campo, para ver se ele continua jogando bem no meio de campo. Porque quando ele estava jogando no meio de campo, ele estava jogando bem, pelo menos melhor do que na posição dele como lateral, né? E no caso na lateral, colocar o Lucas Pires. O Lucas Pires, que é um jogador novo no time profissional, acabou de chegar no time profissional, porque ele estava na Copinha, inclusive foi um destaque na Copinha, e agora está no time profissional. Então, né, dá essa oportunidade para ele. Tira o Felipe Jonathan da lateral, coloca ele no meio e deixa o Lucas Pires no lugar do Felipe Jonathan como lateral, para ver o que ele vai fazer, né? E eu acho que ele vai fazer um bom papel, porque ele foi um destaque do Santos na Copinha, né? Acho que ele tem como mostrar eficiência na lateral, né? Dá essa chance para ele, né, para ver se ele consegue fazer por merecer, né? Eu acho que é isso que deveria ser feito, né? Pelo menos na minha opinião, ou então colocar o Felipe Jonathan para jogar bem na lateral, né? Fazer com que ele melhore essa atuação dele como lateral. É isso que eu acho que deveria ser feito no caso
do Felipe Jonathan, mas é isso, né? E o que a gente tem para falar é que esse empate acabou pesando muito pro Santos, né? Porque com esse empate o Santos chega a 5 pontos, 2 empates, uma vitória e uma derrota, 3 gols marcados e 3 gols sofridos. E o Santos fica na terceira posição do seu grupo, empatado com o Santo André, que é o segundo colocado também com 5 pontos. O Santo André está numa situação idêntica ao Santos, também são 2 empates, uma vitória e uma derrota, e 3 gols marcados e 3 gols sofridos. Eu acho que o Santo André só fica uma posição à frente do Santos, se eu não me engano, o Santos só fica atrás do Santo André na classificação, porque o Santos já teve uma expulsão, que foi a expulsão do Pirani, né, na primeira rodada contra a Inter de Limeira. Não acho que é isso o que justifica que o Santos esteja atrás do Santo André na tabela de classificação do seu grupo, né? E se o Santos tivesse conseguido vencer, né, se o Santos tivesse vencido esse jogo, o Santos estaria sendo líder. Ou então, olha como pesou, né? O Santos está em terceiro lugar por causa do empate, mas se tivesse vencido, teria acabado ficando em primeiro lugar no seu grupo, porque o Bragantino empatou. O Bragantino empatou com a Ferroviária em 1-1, se eu não me engano, né? E com esse empate, o Bragantino chega aos 7 pontos. O Bragantino não, né? O Bragantino chega aos 7 pontos, né? Falei Bragantino não. O Bragantino chegou aos 7 pontos. No caso, o Santos também estaria com 7 pontos, numa situação igual, né? Que seriam 2 vitórias, um empate e uma derrota. Igual a do Bragantino. O Bragantino conseguiu seu primeiro empate ontem, né? Empatou em 1-1. Teve seu primeiro empate ontem, chegou aos 7 pontos. O Santos chegou aos 7 pontos, mas o saldo de gols do Santos seria melhor. O Santos seria um saldo de gols maior do que o do Bragantino. Do Bragantino tá verado, tá com 7 gols marcados e 7 gols sofridos. No caso, o Santos seria mais gols marcados do que sofridos. E daí o Santos ficaria na frente pelo saldo de gols, né? E isso faria com que o Santos tivesse a liderança do seu grupo. Mas, enfim, né, para vocês verem como esse empate pesou. Mas, né, é o que a gente tem que destacar. O Santos fez uma boa partida, apesar de tudo, apesar dos pesares, o Santos fez uma boa partida e tem que continuar jogando bem, tem que continuar mostrando eficiência em campo, jogando bem, jogando com vontade para conseguir os seus objetivos, conseguir conquistar os seus objetivos, que é a vitória. E espero que isso aconteça no próximo jogo, que é contra o São Bernardo na Vila Belmiro, que o Santos aproveite que vai estar jogando em casa, aproveite o apoio que vai ter da torcida para fazer um bom jogo e vencer o São Bernardo, né, e ficar numa situação melhor na tabela, em seu grupo, e também numa situação melhor para o time em si, né, para o time em si já ter cada vez mais moral, cada vez mais confiança, porque como a gente sabe, a vitória dá moral, dá confiança para o time, então para que isso acontecer e também para que o Santos fique numa posição melhor na tabela do seu grupo, e também na próxima rodada, depois dessa, vai ser contra o Ituano, também na Vila Belmiro. O Santos aproveitar isso mais uma vez, conseguindo vencer, fica ótimo, a situação do Santos só vai melhorar, né? A situação do Santos vai estar cada vez mais tranquila, cada vez melhor, né? E é isso que a gente tem para dizer, é isso que a gente espera para os próximos jogos, né? Então, é isso é tudo por hoje. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. Já vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se manter informado sobre o Santos, além de também falar do canal para todo santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos. Fazendo isso, você vai estar me ajudando bastante na divulgação desse canal, né? Fazendo isso, a divulgação do canal ajuda bastante nisso, né? Aumenta muito, né? O canal vai ser cada vez mais divulgado e cada vez mais pessoas vão ver os vídeos e se inscreverem. Então, faça isso para me ajudar e também me segue no Instagram. Tô deixando aqui embaixo o link do meu Instagram na descrição do vídeo, para você me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos do Santos para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.